Amor à Vida é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 20 de maio de 2013 a 31 de janeiro de 2014, em 221 capítulos, com o último capítulo reexibido no dia subsequente, 1 de fevereiro. Substituiu Salve Jorge e sendo substituída por Em Família, foi a quinta novela das 9 exibida pela emissora. Teve autoria de Valcir Carrasco, com colaboração de Deise Chaves, Eliane Garcia, Daniel Berlinski e Márcio Aiduk. A direção foi de Marcelo Travesso, Marco Rodrigo, André Felipe Binder, André Barros e Marcos Figueiredo, com direção geral de Mauro Mendonça Filho e direção de núcleo de Wolf Maia. Em 2016, a trama foi vencedora do GLAAD Media Awards na categoria Melhor Novela. Contou com Paola Oliveira, Malvino Salvador, Vanessa Giacomo, Antônio Fagundes, Suzana Vieira, Juliano Casarré, Luiz Melo, Elizabeth Savala, Tatá Werneck, Bárbara Paz, Tiago Fragoso, Clara Castanho e Matheus Solano nos papéis principais. A trama é ambientada em São Paulo. A família Cauri, rica e bem-sucedida, é formada pelo patriarca César, médico bem conceituado e diretor-presidente de um grande hospital, a esposa Pilar, e os filhos, Félix e Paloma. Mas a aparência de felicidade, sucesso e fortuna esconde rancor, ciúme e desafeto. Paloma tem uma convivência conflituosa e tensa com a mãe e não consegue entender a razão disso. O preferido de Pilar é Félix, que na verdade é um sujeito sem caráter e ambicioso, e almeja acima de tudo ser o futuro diretor do hospital. Ele tem uma grande mágoa por não ser querido pelo pai da mesma forma que Paloma, que, como formanda em medicina, passa a ser um obstáculo para seus planos. Por seu lado, Paloma ama o irmão, e confia totalmente nele. Em uma viagem ao Peru, Paloma conhece o aventureiro Ninho, e os dois se apaixonam. Ela engravida dele, mas resolve esconder a verdade dos pais. Por isso, passa por muitas dificuldades, e no dia em que rompe com o namorado, acaba dando à luz no banheiro de um bar, onde é encontrada em um estado grave por Félix. Acreditando que a irmã está morta, e vendo a oportunidade de ter menos uma pessoa disputando sua herança, Félix joga o bebê em uma caçamba de lixo. O bebê é encontrado por Bruno, um homem humilde que havia acabado de perder a esposa e o filho recém-nascido no parto. Ele entende a situação como um milagre, e passa a cuidar da menina, que ganha o nome de Paulinha. Já Paloma é levada ao hospital da família, e é informada que sua filha desapareceu. A fase definitiva da novela ocorre então 10 anos após o parto de Paloma, que ainda vive em busca do paradeiro da sua filha. Por coincidência, ela passa a cuidar de Paulinha como pediatra no hospital da família, e se aproxima de Bruno. Eles se apaixonam, porém, segredos do passado, como o fato de que Bruno falsificou a certidão de Paulinha para poder criá-la como sua filha biológica, levam Paloma a acreditar que Bruno é o responsável pelo roubo da sua filha. Enquanto isso, o verdadeiro culpado, Félix, continua realizando armações para prejudicar a irmã e conquistar a diretoria do hospital, ao mesmo tempo que esconde de toda a família que é homossexual. Elenco: Matheus Solano, Félix Rodrigues Cauri, Paola Oliveira, Paloma Rodrigues Cauri, Malvino Salvador, Bruno dos Santos Araújo, Vanessa Giacomo, Aline Noronha, Antônio Fagundes, César Cauri, Suzana Vieira, Pilar Rodrigues Cauri, Juliano Casarré, Joaquim Roveri, Ninho, Elizabeth Savala, Márcia do Espírito Santo Gentil, Tatá Werneck, Valdirene do Espírito Santo Araújo, Luiz Melo, Atílio Pimenta Camargo / Alfredo Gentil.
Clara Castanho, Paula Souza Cauri Araújo, Paulinha. Tiago Fragoso, Nicolas Corona, Nico. Marcelo Antony, Eron Lira Torgano. Daniele Vinitz, Amarilis Baroni. Bárbara Paz, Edith Sobral Cauri. Ari Fontoura, Lutero Moura Cardoso. Natalia Timberg, Bernarda Campos Rodrigues. Fernanda Machado, Leila Melo Rodrigues, Leiloca. Ricardo Tositales Brito. Marina Rui Barbosa, Nicole Veiga de Assis Brito. Leona Cavalli, Glauce de Sabenites. Anderson de Rise, Carlos José dos Santos Araújo, Carlito. Fabiana Carla Perséfone Fortinou. Maria Casadeval, Patrícia Mileto. Caio Castro, Michel Guzmão. Carol Castro, Silvia Bueno. Márcio Garcia, Gustavo Donato, Guto. Vera Zimmermann, Simone Maia Benites. Eliane Giardini Inf. Ordália Aparecida dos Santos Araújo. Fulvio Stefanini, Denizard Trajano Araújo. Carolina Kerstin, Regina dos Santos Batista, Gina. José Wilker, Herbert Marques. Rosa Maria Murtinho, Tamara Gouveia Sobral. Rodrigo Andrade, Daniel Melo Rodrigues. Bruna Linsmeyer, Linda Melo Rodrigues. Rainer Cadete, Rafael Nero. Sofia Abraão, Natasha Veiga de Assis. Daniel Rocha, Doutor Rogério Machado. Angela Rebelo, Lídia Pinheiro. Geneseu de Barros, Amadeu Campos Rodrigues. Sandra Corveloni, Neide Melo Rodrigues. Thales Cabral, Jonathan Sobral Cauri. Mohamed Arfouch, Dr. Pércio Farucamadi. Paula Brown, Rebeca Chatman. Bel Kutnerenf. Joana Rangel. Sidney Sampaio Elias. Felipe Titio Wagner Carvalho. Kiko Pissolato Maciel Pereira. Lucas Malvacini, Rafael Ferraz, Anjinho. Emílio Orciolo Neto, Murilo de Andrada Lemos Correia. Françoise Forton, Gisela Borba de Andrada Lemos, Gigi. Marcelo Argenta, Doutor Vanderlei Brandão. Cristiane Tricerri Vega Azevedo. Júlio Rocha, Jaque Sampaio. Cristina Mutarelli, Priscila Cauri. Ângela Dip, Vivian Lobato. Carlos Machado, Ignácio Alvimar Carvalho. Alamo Facó, Renan de Oliveira. Raquel Vilarenf. Inaia Seixas. Pierre Baitelli, Doutor Laerte Torres. Renata Castro Barbosa, Doutor. Marilda Fernandes. Lucas Romano, Doutor Luciano dos Santos Araújo. André Garoli, Doutor Vinícius Frazão. Carol Rainato Inf. Raquel Gonçalves. Camila Shiba Inf. Nariko Akiyoshi. Adriano Tolosa e NF Van Coelho. Neuza Maria Faro, Maria Cecília Esteves, Cissa. Josi Antelo, Adriana Nascimento. Marcelo Flores, Rinaldo Silva, filósofo. Betis Alckman Fátima. Tavini Ferrari, Sandra Alves Correia, Sandrinha. Marcelo Schmidt Valentim Reis Moreno. Gabriel Chadan, Adoniran Lobo. Vera Ferreira, Cirlange Pires. Produção. A trama substituta de Salve Jorge era para ser, originalmente, a última produção novelística de Manuel Carlos, porém Valcir Carrasco foi convidado para escrever a novela, que teve os títulos provisórios de Em Nome do Filho e Em Nome do Pai. Posteriormente, o título foi definido como Amor à Vida. Depois de ter enfrentado problemas na pré-produção, a novela estreou em 20 de maio de 2013. Com 221 capítulos, foi encerrada em 31 de janeiro de 2014, sendo até então a novela das 9 mais longa nos últimos 10 anos. A trama, que se passa na capital paulista, tendo como um dos principais cenários o fictício Hospital San Magno, da família Cauri,
que muitas histórias se desenrolam, que muitas relações acontecem. O cenário foi construído na cidade cenográfica e reúne, além da recepção, uma entrada de emergência, o pátio de ambulâncias, lojas de conveniências, livraria e floricultura. Na trama, o hospital está localizado na Avenida Paulista. O hospital fictício foi construído no mesmo local onde foi construída a mansão da família Tufão da novela Avenida Brasil, e é considerado o maior cenário já criado pela emissora. São 8.000 metros quadrados no total, o que equivale a uma cidade cenográfica. Por meio de computação gráfica, foram inseridos 30 andares. A mansão da família Cauri e da personagem Nicole também são um dos principais cenários da trama, além do bairro fictício onde vive a família do protagonista Bruno e a ex-chacrete Márcia e sua filha, Valdirene. Natalia Dill foi a primeira convidada para interpretar a protagonista Paloma, porém a atriz preferiu aceitar o convite para a joia rara por se tratar da antagonista. Paola Oliveira foi confirmada na sequência. Originalmente o antagonista Félix seria uma mulher, a qual o autor desejava que fosse interpretada por Flávia Alessandra ou Cláudia Raia, porém ambas acabaram sendo escaladas antes para Salve Jorge, o que impossibilitou que qualquer uma das duas aceitasse, sendo que Valcir decidiu então transformar a personagem em um homem homossexual e Matheus Solano ficou com o personagem. Leandra Leal foi convidada para interpretar Aline, porém a atriz preferiu integrar o elenco de Saramandaia por não gostar do perfil da personagem que inicialmente era apenas amante de César, se tornando a antagonista apenas após Valcir fazer ajustes no texto. Vanessa Giacomo, que estava confirmada como Nicole, foi remanejada para o papel de Aline e Fernanda Machado foi convidada para ficar com o papel vago. Mais tarde, no entanto, houve uma troca de personagens. Marina Rui Barbosa não havia convencido a direção da novela como a antagonista Leila, sendo transferida para o papel da sofredora Nicole, enquanto Fernanda ficou com o papel da perversa. Cássia Kiss foi escalada para viver Ordália, porém ela teve que se afastar por problemas de saúde e o papel ficou para Eliane Giardini. Paulo Vilhena teve que abrir mão do personagem Nico para dar preferência ao seriado A Teia, que havia sido aprovado pouco antes da novela se iniciar, passando o papel para Tiago Fragoso. A abertura foi criada pelo designer norte-americano Ryan Woodward, que já trabalhou em filmes como Os Vingadores e nas duas sequências da franquia Homem-Aranha. Com o tema Maravida, interpretada pelo cantor Daniel, a animação retrata um casal dançando e se transformando em pássaros, uma referência à cultura aborígene peruana, primeiro cenário da novela. Ao fundo, vê-se pontos turísticos da Grande São Paulo, principal ambientação da trama. A personagem Nicole, interpretada por Marina Rui Barbosa, descobriu que tinha um linfoma de Hodgkin tipo 4, e poderia ter que raspar o cabelo, porém, ocorreu uma controvérsia com o rumo da história. Nicole deixou de raspar o cabelo, mudando de ideia quando o cabeleireiro estava prestes a dar a primeira tesourada. Houve boatos de que isso teria sido opção da própria Marina, famosa pelos seus cobiçados cabelos ruivos, só que mais tarde a atriz desmentiu isso para a mídia e o próprio autor se pronunciou, afirmando que ele mesmo optou pela mudança da trama em função dos pedidos dos fãs. O autor optou pela morte de Nicole no dia do seu casamento com Thales. Valcir Carrasco foi muito criticado pela morte de Nicole, uma personagem querida do público, porque o câncer linfoma de Hodgkin tipo 4 é curável, com grande percentual de cura. Houve rumores de que isto poderia ter sido uma espécie de vingança do autor, pelo fato da atriz não ter raspado a cabeça,
Porém, a atriz continuou na trama, aparecendo como o espírito de Nicole que se comunica com Thales, que sofre muito com a morte do seu amor. Outras mudanças de planos puderam ser notadas na novela. Alguns atores tiveram que deixar a novela antes do previsto, para diminuir a quantidade de núcleos excessivos na trama, tentando evitar o mesmo fracasso de audiência de sua antecessora Salve Jorge, que pecou da mesma forma. Foi o caso de Natália Rodrigues, que acabou tendo que deixar a trama logo em seu terceiro mês, quando sua personagem morre assassinada por Glauce, quando descobre todo o seu plano de forjar o teste de DNA de Paloma. Outra que deixou a produção mais cedo foi Maria Maia, intérprete da vilã Alerandra, que teve a personagem morta de overdose de drogas em setembro. No entanto, a morte da personagem veio a calhar, já que suas últimas palavras livraram Paloma da prisão. O personagem César Cauri, de Antônio Fagundes, morreria assassinado misteriosamente no capítulo 80 da novela. Mas, o autor preferiu continuar com o personagem na trama e não repetir mais uma vez o tema Quem Matou. Nos folhetins, Fagundes, que foi cogitado para deixar a produção de Amor à Vida mais cedo, para poder integrar o elenco da sucessora de Manuel Carlos, preferiu seguir no folhetim de Valcir Carrasco. A trajetória da personagem Valdirene vivida por Tata Werneck foi duramente alterada. Inicialmente o roteiro indicava que em certo ponto da trama a personagem deixaria de dar em cima de famosos para virar uma cantora evangélica, o que seria um assunto inovador na teledramaturgia. Porém, a personalidade atacada e cômica de Valdirene conquistou tanto o público, que o autor optou por não mudar a personagem. A religião evangélica, entretanto, foi abordada em outro núcleo, o da personagem Gina, que ganhou mais destaque na trama depois deste fato. Assim como alguns tiveram que deixar a trama, outros atores entraram inusitadamente no meio dela a convite de Valcir Carrasco. Foi o caso de Carol Castro, que entrou na trama no dia 5 de julho, na pele da advogada Silvia, que era para ser apenas uma participação especial que formaria um triângulo amoroso entre os protagonistas. Porém, a personagem acabou permanecendo na trama com outra função, de interferir na relação de Patrícia e Michel, já que ela revela ser a esposa do médico. Ao longo da novela sua personagem também descobre que tem que retirar um seio, gerando mais um assunto polêmico na trama, o câncer de mama. Já Márcio Garcia, que participou dos primeiros capítulos como o marido adúltero de Patrícia, voltou no meio da novela para também separar sua ex-noiva de Michel. Carlos Machado entrou na trama em 7 de agosto, como o milionário Ignácio. Seria apenas uma participação especial, mas o personagem voltou para ficar até o final da trama, com sua mãe Eudóxia, interpretada por Ângela Rabelo. Outro que entra no meio da trama é José Wilker, interpretando o médico Herbert Marques, substituto de César no cargo de diretor clínico do Hospital San Magno. O personagem também é um ex-caso de Ordália, e suposto pai biológico de Gina. Curiosamente, Wilker havia narrado as chamadas da novela antes de sua estreia. A estreia do ator na trama aconteceu no capítulo do dia 26 de setembro de 2013. Esse foi o último papel do ator, que faleceu em 4 de abril de 2014. Sofia Abraão entra na trama a partir de 2 de outubro, como Natasha, filha de Lídia, Ângela Rebelo, com o pai de Nicole, Marina Rui Barbosa, que vivia no exterior e retorna para investigar a morte da irmã junto com Rogério, Daniel Rocha. Sidney Sampaio, que já estava no elenco da antecessora Salve Jorge, acabou emendando o trabalho ao entrar no meio da trama de Amor à Vida como o evangélico Elias,
que faz par romântico com Gina, Carolina Cast. O ator entrou na trama no capítulo de 7 de novembro de 2013. O ator Francisco Coco também entrou nas últimas semanas da novela como o fazendeiro Rubão, marido de Eudóxia e pai de Ignácio. As primeiras cenas do ator foram ao ar em 3 de janeiro de 2014. Com os baixos índices de audiência de Salve Jorge, a estreia de Amor à Vida foi vista com muito entusiasmo, e seu primeiro capítulo atingiu 35 pontos no Ibope, número considerado bom pela Central Globo de Comunicação. Foi considerada pela TV Globo uma novela de sucesso, já que elevou os índices da emissora que no horário estava em baixa desde o fim de Avenida Brasil e teve grande repercussão entre a população, principalmente por abordar temas polêmicos. O elenco selecionado também foi bem recebido. Após sua saída da MTV Brasil, a ex-VJ Tata Werneck, que interpretou a piriguete Valdirene, foi considerada a grande revelação da telenovela. A atriz Maria Casadeval foi considerada uma das grandes revelações da trama. A atuação de Matheus Solano na pele do vilão Félix foi muito elogiada pela mídia, considerada uma das melhores atuações do ator até então. O crítico Gustavo Buena do site Yahoo disse que o personagem caiu no gosto popular, pois seduz pelo lado divertido, ainda que vários pontos pesem contra ele. Embora em alguns momentos esteja levemente exagerado, o ator está arrasando em cena, e vai seguir, dando de ombros aos críticos, podem protestar, ameaçar boicote ou espernear. Solano deixa transparecer as intenções de Félix nos olhares e nos trejeitos. É ator, ponto. Os principais meios de comunicação do país repercutirão a estreia da novela das 9 da Globo. O site da revista Veja publicou o primeiro capítulo da trama de Valcir Carrasco se encharca de melodrama tradicional e esquemático para contar a saga de Paloma e Félix, a mocinha adotada e o irmão que guarda apenas a sexualidade no armário, porque a maldade ele destila em doses altas. Já o site do MSN Brasil publicou que, em cerca de 90 minutos, a mocinha descobriu um segredo de família, se rebelou contra os pais, fugiu, encontrou um amor bandido, engravidou, voltou para casa sozinha, reencontrou o amado, terminou o romance, deu à luz e teve a filha roubada. O primeiro foi responsável pela cena de maior tensão do primeiro capítulo, a sequência em que Ninho tenta embarcar com drogas para o Brasil. Casarré deu um show na hora em que seu personagem é pego em flagrante. Foi de cortar o coração. O Yahoo disse, com muito ritmo e vilão sensacional, primeiro capítulo de Amor à Vida supera todas as expectativas. Novela tem chances de prender o público. Nilson Xavier do UOL publicou em seu blog, competente e caprichada em um capítulo ágil, pra lá de tenso e repleto de ação. A princípio, pareceu atropelamento de acontecimentos. Mas, à medida em que o capítulo foi passando, essa impressão foi se dissipando diante de tantas sequências de tirar o fôlego. Já Daniel Castro, então no R7 comentou, no capítulo inaugural de Amor à Vida, sua primeira novela das 8, não teve medo de parecer brega. Empanturrou o telespectador de clichês do gênero. Fez isso com maestria, exagerando um pouco aqui e outro tanto ali, em um roteiro que, somado à direção e edição igualmente competentes, ficou em um meio termo entre telenovela, telefilme e seriado. Já o Globo destacou que, tiradas de vilão Guy ganham destaque no primeiro capítulo de Amor à Vida. Após várias especulações, no último capítulo da novela foi exibido o primeiro beijo Guy em uma novela da TV Globo, entre os personagens Félix, Matheus Solano, e Nico, Thiago Fragoso.
O fato gerou grandes controvérsias, inclusive apelações nas redes sociais. A cena repercutiu inclusive fora do Brasil. O jornal Financial Times destacou: beijo gay em novela Amor à Vida é momento histórico para o Brasil. O primeiro beijo gay masculino da teledramaturgia brasileira ocorreu em 8 de abril de 1963, no teleteatro da Rede Tupi Panorama com Vista para a Ponte, que era uma adaptação da peça homônima do autor norte-americano Arthur Miller. Foi entre Lima Duarte, então com 33 anos, e Cláudio Marzo, com 23 anos. O personagem interpretado por Lima queria provar para sua filha de criação que o rapaz por quem ela estava interessada era homossexual. Já o primeiro beijo entre mulheres na teledramaturgia brasileira foi também exibido em 1963, dentro do seriado TV de Vanguarda e também da Rede Tupi. Foi entre Vida Alves e Georgia Gomide, no episódio intitulado Calúnia. Ambos não têm o registro em vídeo, tendo sido transmitidos apenas ao vivo. Na novela América, de 2005, um beijo gay entre os atores Bruno Galhaço e Heron Cordeiro chegou a ser gravado, mas acabou sendo vetado pouco antes de ser exibido. No dia 15 de janeiro de 2014, a personagem Valdirene entrou no Big Brother Brasil 14. Sua intérprete Tata Werneck, caracterizada como Valdirene, ficou dentro do reality show durante 12 horas como se fosse uma das participantes, e pôde ser vista por 2 dias 2 vezes seguidas no ar, em Amor à Vida e no BBB 14. A personagem Perséfone, interpretada por Fabiana Carla, passou toda a novela sendo humilhada pelo motivo de ser gorda, e por isso continuava sendo virgem mesmo após formada na faculdade. Essa humilhação constante incomodou demais as mulheres com a mesma condição, que criaram um movimento contra essa situação, acusando de gordofobia. Foi feito um abaixo-assinado para apoio ao movimento. Apesar do casamento de Perséfone, Fabiana Carla, com Daniel Rodrigo Andrade, ter sido tratado com destaque dentro da trama, o público não aceitou o casal com simpatia, e a audiência da novela caiu nos capítulos em que o casamento foi o assunto principal. Uma grande polêmica foi criada quando Valcir Carrasco mandou um recado às equipes de caracterização e figurino de Amor à Vida para que cortassem o cabelo do menino Jaiminho, Kaique Gonzaga, em processo de adoção por Nico Thiago Fragoso. Tenho ouvido críticas pesadas ao cabelo dele. Quero um personagem bem aceito, disse o autor para a coluna da jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Ele foi acusado de ser preconceituoso e racista, sendo atacado até por Astrid Fontinelli, que é mãe adotiva de um menino negro. Apesar da grande repercussão negativa sobre o caso, o cabelo do menino foi cortado. No seu primeiro capítulo, Amor à Vida obteve média de 35 pontos e pico de 37, com 61% share, na Grande São Paulo. Já no dia seguinte, a obra de Valcir Carrasco obteve 36 pontos e pico de 38 pontos, segundo o Ibope, batendo seu primeiro recorde. A novela registrou na sua primeira semana de exibição uma média de 34,2 pontos, enquanto Salve Jorge registrou 32,66 pontos. Amor à Vida registra sua maior audiência, até então, no dia 6 de junho, com 38 pontos, segundo os dados consolidados do Ibope, na Grande São Paulo. O recorde voltou a ser atingido desta vez no dia 25 de junho. O capítulo do dia 11 de julho registrou o recorde de audiência da novela de Valcir Carrasco, média de 39 pontos, segundo dados do Ibope referentes à Grande São Paulo.
No dia 1 de agosto, a novela repetiu o seu recorde anterior. Foram registrados 39 pontos de média. Neste dia, Edith, Bárbara Paz, revela à família Caury que Félix, Matheus Solano, é gay. No capítulo do dia 8 de agosto, que apresentou o casamento e a morte de Nicole, Marina Rui Barbosa, a novela conseguiu bater o seu recorde no Rio de Janeiro, atingindo 44 pontos, de acordo com o Ibope, e em São Paulo, registrou 38 pontos. Porém, seu recorde na Grande São Paulo foi batido no capítulo do dia 14 de agosto, onde Bruno Malvino Salvador revelou a Paloma Paola Oliveira, que encontrou Paulinha Clara Castanho dentro de uma caçamba com poucas horas de vida. Segundo dados do Ibope, o capítulo registrou 40 pontos de média e 64% de share na capital paulista. Sábado 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, Amor à Vida alcançou baixíssima audiência. Mesmo ficando na liderança, a novela de Valcir Carrasco registrou sua pior audiência desde a estreia em 20 de maio deste ano. Segundo dados do Ibope, foram 27 pontos de média com pico de 31 pontos. Números 13 pontos abaixo da meta da TV Globo para a novela, que é de 40 pontos. No dia 18 de novembro, uma segunda-feira, a novela bateu seu recorde de audiência, 43 pontos de média na Grande São Paulo com picos de 45% e 67% de share. Os bons índices no Ibope valeram-se da exibição do esperado momento em que Paloma Paola Oliveira descobre que Félix, Matheus Solano, havia jogado sua filha recém-nascida numa caçamba. No dia 31 de dezembro, uma terça-feira, a novela registrou sua menor audiência com 24 pontos em São Paulo. A baixa audiência é devida às festas de fim de ano. A novela voltou a bater seu recorde no dia 23 de janeiro, uma quinta-feira, em que César desconfia da traição de Aline. Neste dia, a novela marcou 46 pontos de audiência na cidade do Rio de Janeiro e 44 em São Paulo, onde os índices de Ibope costumam ser menores que os da capital fluminense. Na reta final, no dia 27 de janeiro, a novela registrou novo recorde com 48 pontos de média, com picos de 50% e 72% de share na Grande São Paulo. Número mais alto desde o fim de Avenida Brasil, já que a emissora não registrava 50 pontos desde o fim da novela de João Emanuel Carneiro. Neste capítulo foi exibida a cena em que a personagem Aline tenta fugir do país, mas é presa no aeroporto. No dia 28 de janeiro, a novela registrou 47 pontos de média, com picos de 50 na Grande São Paulo. Na sua última quarta-feira, dia 29 de janeiro, a novela registra 42 pontos de média, na Grande São Paulo. Já na sua última quinta-feira, dia 30 de janeiro, a telenovela registrou 47 pontos de média na capital paulista. O último capítulo, exibido na sexta-feira, 31 de janeiro, repetiu o seu recorde. A novela marcou 48 pontos. A audiência de seu capítulo final foi maior que a de sua antecessora Salve Jorge, que obteve 46 pontos em seu término, e do que as novelas Insensato Coração, Fina Estampa e Viver a Vida, que registraram 47 pontos em seus respectivos últimos capítulos. A trama, porém, não superou Avenida Brasil e Passione, que marcaram 52 pontos em seus respectivos últimos capítulos. Sua média geral foi 36 pontos. A média geral de Salve Jorge, sua antecessora, foi de 34 pontos, um aumento de 2 pontos para o horário nobre.
Foi atualizada no Globoplay através do projeto Originalidade, em 21 de agosto de 2023, com todas as características da sua exibição original, qualidade de imagem Full HD, vinhetas de abertura, intervalo e encerramento.